Amém? Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, igreja. Quero glorificar o Senhor. Chego a me emocionar, né? É uma honra de estar aqui no altar, como a pastora Branca bem diz ontem. Muito obrigada, pastores, pela honra, né, de estar ministrando esse altar de aliança. Estou aqui com meu marido, com o Matias, né, que é uma bênção, com o apóstolo, com a pastora Paula, com a pastora Branca, com o Kaique, com o João. É uma honra nós podermos servir essa igreja e eu quero poder derramar daquilo que eu tenho, né, na vida de vocês nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Amém? Não, gente, eu sei que a Igreja da Aliança é um povo agitado. Amém? Glória a Deus, é isso que eu gosto. Glória a Deus. Você está livre para glorificar o nome do Senhor. A palavra de Deus fala: onde o Espírito está, ali a liberdade. Amém? E eu creio que o Espírito Santo já está aqui. Não apenas no ambiente, mas dentro de você. Não, nós vamos orar. Porque se ele não está dentro de você, você vai ter que receber ele, irmão. Amém? Você pode levantar as suas mãos e eu vou fazer uma oração aqui. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Senhor está na casa, Pai. A tua palavra fala, Deus, que a terra está cheia da tua glória, Pai. Mas nós não queremos, Pai, estar apenas em um ambiente onde a tua glória está cheia. Mas nós queremos que a tua glória esteja cheia dentro de nós, Jesus, Pai. E que essa glória preenche cada coração aqui nessa manhã. E que os teus filhos sejam tomados com o poder do teu nome, Jesus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é com muita honra que nós estamos aqui. Sou a pastora Bruna, estou pastoreando a igreja de Martins Soares, um povo apaixonado por Jesus, servo do Senhor, um povo que anda sobre a aliança e um povo que honra, né, os sacerdotes, honra a presença. E é com muita alegria que nós estamos pastoreando aquela igreja maravilhosa. E para a glória de Deus, o Senhor nos colocou lá e nós queremos, né, permanecer lá até quando o Senhor vir, em nome de Jesus. Queridos, o Senhor tem ministrado meu coração. Só um minutinho. Amém. O Senhor, Ele ministrou ao meu coração algo muito forte. Mas quando eu estava vindo para cá, nós estávamos criando grande expectativa para esses dias. Criávamos muita expectativa para esses dias. E eu vim falando do Senhor, o meu coração, ele está voltado para esse lugar. E eu quero receber do Senhor. Eu quero voltar do Rio de Janeiro, sabe, transbordando da presença do Senhor. E eu quero poder também deixar algo naquele lugar. E aí o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração sobre os profetas. Quando os profetas chegavam em um lugar, pastor, algo acontecia. Destinos de pessoas eram mudadas, famílias eram restauradas, prosperidade do Senhor vinha sobre o ambiente. Destinos, querido, uma pessoa que tinha um plano, a vida da pessoa era totalmente transformada e começava a ver o propósito do Senhor. Elias, sempre quando Elias passava por um ambiente, ele mudava o ambiente, ele mudava vidas. Quando ele passou por Eliseu, querido, ele tocou o manto de Elias, tocou em Eliseu, querido, e a vida de Eliseu foi transformada. E eu quero dizer que o Senhor me trouxe aqui para mudar o destino da sua vida. Uma palavra do céu vai te encontrar e vai mudar algo que está dentro de você. Querido, eu vim para esse congresso falando, Senhor, eu quero receber, eu quero que o meu destino seja mudado. Porque tem pessoas ministrando sobre a minha vida nesse ambiente. E uma das coisas que ministra a minha vida é a dança, gente. Quando as meninas estão dançando, eu paro para observar, porque essas danças ministram na minha vida. E eu sou apaixonado com a dança. Queria estar na dança, mas eu não tenho coragem, porque eu acho que se eu dançar, gente, misericórdia. Eu acho que não tem como. Mas a dança ministra muito na minha vida. Então eu sou apaixonada e eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor mude o meu destino.
E durante essa semana o Senhor já tem ministrado ao meu coração tantas coisas, querido, relacionadas à mudança de destino. E meu Deus, o Senhor mudou meu destino essa semana. E para um destino ser mudado, não apenas rotas diferentes são traçadas, mas precisa de uma mudança de mentalidade também. Mas não é isso que eu quero ministrar, mas eu só quero dizer para você que em nome de Jesus eu quero ser uma profeta do Senhor sobre a sua vida, uma profetisa do Senhor, mudar destinos nessa manhã. Uma palavra do céu possa vir te encontrar e os seus planos possam vir se transformar nos propósitos de Deus. Amém? Eu queria começar essa palavra contando uma história de um homem que chama David Livingstone. Quantos aqui já ouviram a história desse homem? Essa história começou a queimar no meu coração quando eu estava pedindo ao Senhor, Senhor, qual palavra eu vou ministrar? E só o que vinha, pastora, era a história desse homem. Esse homem foi um missionário que desbravou a África, querido. Ele desbravou a África, ficou durante 30 anos desbravando a África, abrindo caminhos para homens e mulheres pudessem chegar naquele território e pregar a palavra de Deus. Mas o que mais mexe com o meu coração é que esse homem, as escolhas que ele teve que tomar foram na sua juventude. A escolha de Livingstone, ele teve que tomar na sua juventude. E na sua juventude, então, ele escolheu ser missionário e ir para a África. Antes, o coração dele estava queimando pela China. Só que houve uma guerra, então ele não pôde ir para a China. E certo dia, um missionário chegou até ele falando sobre a África. E o coração dele, então, começou a queimar. E ele perguntou, será que eu sirvo para estar nesse lugar? Então, um missionário lançou ele naquele ambiente. E quando ele lançou naquele ambiente, Livingstone andava sobre a África, desbravando aquele território. Ele foi um dos que mapeou a África toda, abrindo caminho não só no ambiente físico, mas sim no ambiente espiritual. E aquele homem, querido, o que mais mexe comigo é o fim da história desse homem. Porque tem uma frase que fala assim, orou quando viveu e partiu orando. Livingstone, querido, ele era um homem devoto, um homem que estava aos pés de Jesus. Um homem que o coração dele queimava, não só pela missão, mas principalmente pelo reino. E aí, Livingstone, quando ele, no final da sua jornada, ele precisou ser carregado pelos seus fiéis. Ainda na África, ele precisou ser carregado para desbravar mais territórios dentro da África. E aí, chegou um certo lugar, eles construíram uma cabana, e Livingstone entrou na cabana e ficou ali. Certa manhã, os seus fiéis foram ao encontro dele. Livingstone estava de joelhos, mas ele não estava apenas mais orando, ele já estava na glória com o Pai. Ele morreu de joelhos orando a Deus. E os seus fiéis, ao pegar isso, eles decidiram colocar o coração de Livingstone, enterrar o coração de Livingstone na África, debaixo de uma árvore. Porque, por mais que ele havia nascido na Europa, o coração dele havia queimado pela África. Então, o coração de Livingstone ficou na África e ele foi, para a Inglaterra, onde ele morava. E é tão interessante essa parte, porque o que mais mexeu comigo, porque ele foi velado e ele foi sepultado na capela dos reis, dos heróis daquela cidade. E certo dia, certo momento, quando o pessoal passava, havia um senhor que chorava muito. E eles perguntavam ao Senhor por que ele chorava. E o Senhor falava assim com eles, que Davidzinho, ele chamava assim Davidzinho, eles cresceram juntos. Eles cresceram juntos. Só deixa eu achar aqui. Eles cresceram juntos, querido. Eles nasceram na mesma aldeia.
Eles participaram do mesmo colégio, eles participavam da mesma escola dominical. Eles trabalhavam na mesma empresa. Mas chegou um tempo que eles tiveram a mesma oportunidade. E David, então, decidiu agarrar a oportunidade e viver para a missão. Mas esse senhor não, esse senhor decidiu viver a própria vida. E aí o que ele diz que mais mexe comigo, sabe por quê? Ele disse assim, que hoje, David, ele é reconhecido pela nação. E que quando ele morresse, ele seria apenas um indigente. E isso mexeu comigo, sabe por quê? Nós jovens, temos a oportunidade de escolha, querido. David, em momento algum, quando ele decidiu viver a missão, ele não queria nada dos privilégios do que o mundo poderia dar. Ele só queria cumprir o propósito. Mas deixa eu te falar que quando nós decidimos cumprir o propósito, querido, a terra ela tem que nos aplaudir. A terra ela tem que se curvar ao Deus que nós servimos. E tem que reconhecer a grande grandeza que o nosso Deus fez nas nossas vidas, querido. E isso mexeu muito comigo, porque as nossas escolhas influenciam, querido, quem nós vamos ser. A pastora Branca diz que nós somos, um fruto do meio, mas o que vai também decidir isso é as nossas escolhas. E isso mexe muito comigo, porque, querido, se eu fosse pensar, eu não estaria aqui. Nos meus planos, isso aqui, nada disso estava incluso. Nada disso estava incluso. Mas nos planos de Deus, os meus planos não estavam inclusos. Sabe por que lá em Provérbios 19, 21, diz assim, muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito de Deus permanecerá. Deixa eu te falar, o propósito de Deus tem permanecido nas nossas vidas. O propósito de Deus tem permanecido na sua vida, sabe por quê? O propósito de Deus muitas vezes vai frustrar os teus planos, querido. Se eu te contar qual eram os meus planos, você vai falar assim, não tem nada a ver com isso mesmo, pastora. Não tem nada a ver mesmo. Querido, eu era uma menina doente, uma menina que não tinha expectativa de vida. Uma menina frustrada, com a família toda desestruturada. Uma menina que tinha não apenas doença física, mas sim também mental. Gente, eu era doida mesmo. Eu cheguei a ficar louca mentalmente. E aí, o Senhor me resgatou. A sarça ardente queimou e me chamou a atenção, querido. E eu fui atraída pela essa chama. E quando eu fui atraída, eu fui sendo envolvida. E eu entendia, querido, que já não vive eu, mas Cristo que vive em mim. Todos os dias a minha vontade morria. E Cristo começava a tomar forma dentro de mim. Então tudo, querido, tudo que eu pensava, os meus planos, eles foram totalmente frustrados. E até hoje, querido, hoje eu faço o plano e eu falo assim, não, vamos caminhar, até mesmo relacionado à nossa igreja. Não, meninas, a gente junta a liderança e fala assim, nós vamos caminhar dessa forma, aí o Senhor vem, não é desse jeito, vamos sim. Tudo, querido, tudo. Se eu fosse pensar, não estaria aqui, não tinha o meu marido, nem tinha o meu filho, não estava nesse ambiente de glória. Mas eu quero dizer que o propósito de Deus, ele precisa permanecer nas nossas vidas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gálatas 2. É um versículo que eu amo. E que o meu coração queima por ele. Gálatas 2:19 fala assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, e sou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo. Não, mais forte, querido. Coloca a mão assim sobre o irmão que está do seu lado e fala assim: acorda em nome de Jesus. Mas Cristo. Eu sabia que vocês estavam dormindo, estavam.
mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deixa eu te falar, querido. Você viver, você manter o coração em chamas, você precisa entender que já não existe mais Lorena, que já não existe, gente, eu não conheço muita gente aqui pelo nome, mas já não existe mais Kaique, já não existe mais a Duda, já não existe mais. Mas existe Cristo dentro de você se aperfeiçoando todos os dias. Sabe quando, menina, chega aquele momento que você quer brigar, aquela situação que você fala, meu Deus, nós precisamos entender, querida, que a gente não pode agir mais conforme nós éramos antes de conhecer Jesus. Nós precisamos entender que quando as situações vêm e a gente quer, sabe, agir da nossa forma, não, peraí, Cristo que vive em mim já não vive mais eu. E aí essa palavra, ela queima no meu coração, porque eu ando por essa palavra. Porque se eu não tiver uma palavra que me faz, sabe, viver por ela, querido, eu acho que a gente vai perecer. Então eu coloco isso no meu coração. Bruna, não é por você, mas é Cristo que vive dentro de você. Quando nós recebemos uma direção do nosso apóstolo, quando nós recebemos uma direção da nossa liderança, por mais que a nossa vontade é falar assim, não tem como, eu preciso entender que já não vive mais eu, mas Cristo que vive em mim. Querido, quando o Senhor te chamou, entenda, já não vive mais você, mas Cristo que vive em você. Sabe por que você talvez está paralisando o propósito de Deus? Sabe por que talvez o seu coração está inconstante com a chama? É porque você até então está deixando a sua vontade prevalecer e não a vontade de Deus. E aí o Senhor, essa palavra, ela me direciona. Esse versículo me direciona, porque eu já entendo, eu já não posso mais viver. Eu não posso viver, porque não tem mais volta. Uma palavra que mexe muito comigo é a palavra de Eliseu. Quando Elias toca sobre Eliseu, ele entende, ele precisava prosseguir. Ele precisava ir com Elias. E quando Eliseu entende isso, ele volta para trás e quebra as pontes. Ele quebra tudo que havia, sabe, toda ponte que ele poderia ter acesso ao passado dele. Eliseu então quebra todas as pontes que ligava a ele ao velho homem. E essa palavra mexe muito comigo, porque talvez existe ponte dentro de você, querido, que ainda está fazendo você voltar ao seu velho homem, e por isso o seu coração está inconstante. E nós precisamos entender nessa manhã que as pontes precisam ser totalmente quebradas. Você precisa quebrar a ponte, querido, que te liga ao velho homem. Não tem mais volta. Para onde eu irei? Para onde nós iremos, querido, se só tu tens a palavra de vida eterna? Você não tem como mais voltar atrás, porque Jesus um momento te encontrou. E quando ele te encontrou, mudou toda a sua história. Então você precisa quebrar as pontes que te ligavam ao velho homem. Amém? Amém? E aí eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Daniel. O Senhor, Ele está aqui, querido. E quando eu estava preparando essa palavra, a oração do pastor foi uma confirmação para mim, pastor. Eu falei assim, Senhor, que essa palavra seja simples, Pai. Que seja uma palavra simples. E aí o pastor vem, ora, falando da simplicidade de Jesus na minha vida.
Deixa eu te falar. Se fosse olhar a minha capacidade, eu não estaria nesse altar. Se fosse olhar a minha capacidade, eu não estaria nesse lugar, eu não estaria pastoreando uma igreja. Mas eu entendi que Cristo vive em mim, já não sou eu quem vivo, querido. E não é sobre a minha capacidade, mas sobre a grandeza do nosso Deus. Deixa eu te falar. Eu tenho muita dificuldade com a fala. Tenho muita dificuldade com a interpretação. Tenho muita dificuldade com a questão de passar a mensagem. E no começo do ministério isso sempre foi uma luta para mim. Mas o Senhor, todas as vezes, querido, que eu tentava assim, eu vou abandonar, amor, eu não vou mais subir no altar. A chama queimava dentro do meu coração. E eu falava, Senhor, me deixa só na intercessão. Senhor, me deixa só nos bastidores. Eu amo não ser vista. Eu amo, querido, porque entenda que você não precisa ser visto pelo homem, você precisa ser visto por Deus. E eu amo esse lugar de secreto, querido. E aí, o Senhor tem me empurrado de uma tal forma, querido, para o altar, porque eu preciso, sabe, compartilhar a simplicidade de Jesus. Eu preciso, querido, falar o que Jesus já fez na minha vida. E talvez não vai ser, querido, eu não vou ter, sabe, falar. Às vezes eu só vou pegar, ler a Bíblia e ler esse versículo e pronto, tudo bem. E você vai entender, porque é isso que Jesus quer nesse momento. E deixa eu te falar, talvez você chegou aqui nesse ambiente, nessa manhã, e talvez falando assim, eu não posso, eu não consigo, porque existem muitas, sabe, barreiras. Existe muita barreira. Eu tenho muitas limitações, pastora. E deixa eu te falar, enquanto você olhar para as suas limitações, você nunca vai ver a grandeza de Deus. Enquanto você olhar para as suas limitações, você nunca vai conseguir contemplar a glória de Deus. Você nunca vai conseguir contemplar a sarça ardente, querido. E quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor colocou em meu coração dizendo que o fogo externo não pode apagar o fogo interno, querido. Nós vamos ler a passagem de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando eles foram colocados à prova, se eles iriam ou não se dobrar diante dos deuses, do Deus que foram erguidos. E imagina, querido, todo um povo, todo mundo se dobrando, mas apenas esses 3 homens ficando de pé. E quando esses homens ficam de pé, eles ficam em evidência. Sabe por quê? Todos aqueles que adoram a Deus de verdade, chega um momento que você vai ficar em evidência, como a senhora ministrou. O Senhor está procurando os improváveis. E quando todo mundo se dobra, querido, aquele que adora verdadeiramente fica em evidente. Deixa eu te falar, a verdade, ela sempre vai revelar a mentira. Deixa eu te dizer, talvez você chegou aqui e fazendo uma adoração meia boca diante de Deus, dando uma adoração, sabe, meia boca. E deixa eu te dizer, quando a verdade, ela chega, os verdadeiros ficam em evidência. E sabe o que é interessante, pastor? Que os verdadeiros são poucos. Em meio a uma multidão, apenas 3 homens eram verdadeiros adoradores. Apenas 3 homens tinham uma chama que queimava dentro do seu coração. E quem entendia que não podia se dobrar a outro Deus, porque entendeu, não adorará a outro Deus, nem servir a outro Deus. E se você pegar a Bíblia comigo lá em Daniel 3,
versículo 12, quando eles foram denunciados para o rei Nabucodonosor. Fala assim: há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidnego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do salteiro, da gaita de folhas, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Meu Deus. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Por enquanto até aí. Deixa eu te dizer algo. Da mesma forma que existe uma chama que queima dentro de nós, existe uma chama externa, querido, que quer apagar essa chama. E aí eu te pergunto, quando você for colocado à prova, quais são as palavras que você traz à existência do momento da prova? Sabe por quê? Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando foi colocado à prova, querido, eles entenderam o Deus que eles serviam. E eles disseram: se o nosso Deus quiser nos livrar da tua mão e nos quiser nos livrar dessa fornalha, amém. Mas se não quiser também, amém. Eles chamaram a existência das palavras mediante a tentação, mediante a prova. E deixa eu te perguntar, quando você é provado, quais são as palavras que você chama à existência? Quando você é tentado, querido, você diz: ai, estou cansado, não vou, cansei. Vou desistir, pastor. Eu te entrego esse cargo, eu te entrego essa função porque eu cansei, a luta está muita. Eu não aguento mais. Ah, pastor, é tanta perseguição que não dá mais para mim. Querido, quais são as palavras que você tem trago à existência no momento da sua prova? Porque são as palavras que você traz à existência é que vai te livrar ou é que vai te colocar dentro dela, que vai te matar. E aí o que mais mexe comigo? Que eles falam assim: se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Deixa eu te falar. O que nós estamos provando aqui, querido, precisa, como a pastora Branca bem disse ontem, precisa haver um amadurecimento de nossa parte. Precisamos ser servos maduros. Sabe por quê? Muitas pessoas adoram quando sente. E quando não está sentindo mais, abandona o Deus. Mas quando nós somos crentes maduros, não crente porque, igual o ditado fala, crente até o diabo é. Mas quando nós somos cristãos, porque Cristo que vive dentro de nós, e Cristo não se dobra a qualquer coisa. Não se dobra a qualquer coisa, não se dobra a nada. E aí nós precisamos entender, querido, que quando nós saímos desse congresso, quando você talvez colocar o pé para o lado de fora, haverá um fogo lá. Haverá uma fornalha querendo te provar. Haverá uma fornalha do lado de fora querendo provar se o fogo que você recebeu aqui, ele vai ser mantido.
ou se você vai entregar, ou se você vai se entregar. Sabe por quê? Porque a fornalha do lado de fora é só para aqueles que entendem que o fogo de dentro, ele não pode consumir só o interno, ele precisa ser externado totalmente. Então a fornalha não diferencia nada. Se for preciso, pode me jogar na fornalha, porque o fogo de dentro já está me consumindo totalmente. O que é um fogo que está externo? E aí, querido, o que mais mexe comigo é que quando esses homens, então, Nabucodonosor ficou furioso. No versículo 19 fala que Nabucodonosor mandou aumentar 7 vezes mais. Mandou aumentar 7 vezes mais a fornalha. E esses homens não se dobraram mesmo no assim. E aí eles foram atados. Eles foram atados com as suas vestes, com tudo que tinha. Eles foram atados, preparados para ser jogados na fornalha. E aí, eu lembro do apóstolo Paulo dizendo que morrer para mim é lucro. Sabe por quê, querido? A morte externa só me faz chegar mais rápido diante do meu Pai. Para esses homens morrer era lucro, querido. Então ele entende. Para que eu vou revidar? Se eles querem me atar, eu estou aqui, pode me atar. Estou aqui, porque a chama já está queimando aqui. Então, quando eu for jogado na fornalha, só vai externar aquilo que já está dentro. E aí eles foram. Aí no versículo 22 fala assim: porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo manteram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesas. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Deixa eu te falar, quando você sair deste lugar, a fornalha estará preparada lá fora. Mas deixa eu te falar, não se curve. Não se curve. O único que deve a nossa adoração, que nós devemos a nossa adoração e a nossa rendição, é o Senhor do Senhor. Então eu digo para você, não se curve. Se for preciso ser jogado na fornalha, deixa eles te atarem, querido. Deixa eles te atarem, sabe por quê? O fogo interno só vai externar aquilo que já está queimando dentro de mim, de você, querido. Oh, aleluia. E sabe aquele homem aqueles, querido, que vai tentar te colocar dentro da fornalha. Sabe o que vai acontecer com essas pessoas que vão tentar te colocar dentro da fornalha, querido? Elas vão se levantar depressa. Vai ser depressa, pastor. Vai ser depressa, sabe por quê? Eles vão ficar maravilhados. Mas espera aí, não era apenas 3 homens dentro daquela fornalha? Não era apenas 3 homens que nós jogamos dentro daquela fornalha? Olha o que diz a palavra de Deus, querido. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens? Vira para o seu irmão e fala assim: 3 homens. Vire para o outro e fala assim: 3 homens. E não é eles não foram lançados de qualquer forma, eles foram lançados atados. Dentro do fogo, respondeu ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4
4 homens soltos, deixa eu te falar. Meu Deus. Aquele que entende a liberdade do Espírito Santo, querido. Aquele que entende a liberdade do Espírito Santo não é cadeia, não é prisão, que vai te dizer qual é a sua liberdade que você vive no Senhor. Porque ainda que você esteja preso, você precisa entender que Jesus te deu a liberdade no Espírito. Aqueles homens que entraram dentro da fornalha estavam atados, mas quando o rei levantou depressa, eles já estavam soltos, e não estava apenas mais os 3, mas agora estava um homem junto com ele, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o início e o fim, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o El Shaddai, o Elohim, o Jeová Jireh, estava dentro daquela fornalha. Sabe por quê, querido? Porque o fogo que ardia dentro deles externaram. E aí, o fogo externou. E quem veio fazer parte daquele fogo? O nosso rei. E aí, isso mexe muito comigo. Porque imagina o coração desses homens, pastora. Imagina andando dentro do fogo. Eu acredito quando aqueles homens andavam dentro do fogo e nada acontecia, nem, querida, a palavra de Deus fala que quando eles saíram, nem cheiro de fumaça eles tinham. Eu acredito que eles estavam passeando, tentando entender o que estava acontecendo, querido. E aquele rei, ele precisou se dobrar ao Senhor dos Senhores, querido, porque eles entendiam que nada iria abalar uma pessoa que entende que a chama que está aqui. E aí, para nós finalizarmos essa palavra, eu quero te dizer que quando você sair daqui, você estará com o coração queimando, amadurecido. Decisões vão precisar ser tomadas. Você vai precisar entender que algumas mesas não te cabem mais, que alguns ambientes não te cabem mais. Deixa eu te dizer, querido, não queira ser forte. Não queira ser forte, porque a palavra de Deus mesmo fala: diga ao fraco, eu sou forte. Então nós precisamos entender que nós precisamos demonstrar a nossa fraqueza diante de Deus. Então quando você sair daqui, querido, deixa eu te dizer, uma fornalha preparada para você, tá bom? Há uma fornalha preparada para você, tá, pastor? Tá, pastor? Há uma fornalha preparada para mim, tá, Bruna? E deixa eu te falar, sabe por que essa fornalha foi preparada para gente? Porque tem pessoas que precisam ver a glória de Deus. Porque tem pessoas que é como Tomé, só acredita vendo. E por isso que você precisa resistir. Você entende, pastora? Por isso que nós precisamos resistir. Porque é uma geração de Tomé nesse mundo que só acredita vendo. Então por isso Deus manifesta a sua glória através da sua vida. E aí, para nós finalizarmos, eu amo uma passagem que está lá em Êxodo 33, que fala o seguinte, que o povo tinha endoidado a cabeça. O povo se voltou contra Deus, em partes, né, levantou um Deus, um bezerro de ouro. E aí o Senhor ficou indignado e falou assim com Moisés: Moisés, eu não vou mais à sua frente. Eu vou mandar um anjo para estar com vocês. Vocês vão vencer os cananeus, os fariseus. Mas eu não estarei no meio de vocês, porque a minha ira vai consumir vocês. E aí,
Moisés entende que ele precisava ir para a tenda do encontro, para a tenda da congregação. Então, quando ele chega à tenda da congregação, a palavra de Deus é tão forte que fala assim, que Moisés, ele se dirigia à tenda da congregação e o povo via Moisés indo para a tenda da congregação. Só que quem ia com ele, querido? Josué, fala comigo, Josué. Josué ia com Moisés. E aí a palavra é tão linda, pastora, porque fala que quando a nuvem de glória descia, ela parava onde, querido? Na porta da tenda. A nuvem de glória parava na porta da tenda, Moisés já estava dentro da tenda. Mas quem estava dentro da porta? Quem estava perto da porta? Fala, Josué. Então a nuvem de glória descia aonde, querido? Na porta da tenda, fala assim. E quem estava na porta da tenda? E quando o povo via a nuvem de glória descer, o temor vinha e eles precisavam se curvar e adorar ao Senhor. E sabe o que o Senhor ministra ao meu coração mediante isso? Qual é a distância que você está da presença de Deus? Qual é a distância que você está da nuvem de glória? Sabe por quê? Eu falei com o Senhor quando o Senhor me deu essa palavra. Senhor, ou eu quero ser Josué, ou eu quero ser Moisés. O povo eu não quero ser. Sabe por quê, querido? Sabe por que Josué não entrava dentro da tenda? Porque ele não tinha permissão. Mas ele tinha permissão para ficar na porta. E quando o povo adorava só porque via, Josué era envolvido com a nuvem de glória quando ela descia. E Moisés, ele era envolvido pela voz do nosso Deus. E aí eu te pergunto, qual é a distância que você está da presença de Deus? Você é o povo que só adora porque vê? Ou você é o povo que está na porta da tenda e que é envolvido pela glória? Ou você é como Moisés que está dentro da tenda ouvindo a voz de Deus? E eu finalizo aqui dizendo para nós hoje, nessa manhã, que alguns destinos estão sendo mudados. Sabe por quê? Um coração obediente, ele não vive mais para si mesmo, mas vive para a vontade de Deus. E quando o pastor aqui ontem ministrando estava falando que o Senhor estava levantando novos pastores, jovens do nosso meio, eu entendo que são jovens que estão dispostos a obedecer a voz de Deus, que estão dispostos a queimar na fornalha ardente, que está disposto a ficar, sabe, no portal, na porta, enquanto o Senhor fala com seus sacerdotes, que está disposto a servir, mesmo não podendo entrar no Santo dos Santos, mas está disposto a servir e ficar do lado do seu sacerdote, porque do lado do seu sacerdote, a nuvem de glória te envolve, querido. Quando você entende a aliança, quando você entende a submissão, muitas vezes Deus não vai falar com você, mas você vai ser envolvido pela glória de Deus. E aí eu te pergunto, você quer queimar por Jesus? Então, esteja disposto a ouvir seus sacerdotes. Porque muitas vezes eu não queimei, meu coração não senti nada. O que eu sentia era uma incapacidade de concluir o propósito de Deus. Mas ouvindo os meus sacerdotes, a chama, a lenha, todos os dias tinha que ser colocado, querido. Deixa eu te falar. Entenda, a obediência é melhor do que sacrifício. Obedecer é melhor que sacrificar. E eu queria que você ficasse de pé.
Não se preocupe com a fornalha que está te esperando, querido. Não se preocupe com a fornalha que está te esperando. Não se preocupe, pastora Branca, com a fornalha que está te esperando. Não se preocupe com a fornalha que está te esperando, querido. Eu não te conheço, mas não se preocupe. Não se preocupe com a fornalha que está te esperando. Entenda, Cristo vive em mim, já não vive mais eu. Já estou crucificado. Então não se preocupe com a fornalha que te espera, porque a fornalha que está te esperando é para manifestar a glória de Deus na sua vida. E as pessoas que colocaram você na fornalha vai ter que se dobrar ao Deus que nós servimos, querido. A chama, sabe o que é mais interessante? Eu entendo, pastora Cris, eu entendo que o resultado de um congresso é quando nós saímos dele. Quando a chama que está dentro de você é capaz de atingir aqueles que estão ao seu redor. A mulher samaritana, ela é muito claro isso na vida da mulher samaritana. Jesus encontrou a mulher samaritana, a chama começou a queimar. E a chama que estava queimando naquela mulher samaritana foi espalhada para a cidade toda. Deixa eu te falar, essa igreja aqui vai ser reconhecida, mas não vai ser reconhecida apenas porque terão pessoas trabalhando, mas serão reconhecidos porque a glória de Deus será manifesta no nosso meio. Será manifesta em jovens, em mulheres, em crianças. Eu quero profetizar sobre as crianças desse lugar. Que todas as crianças desse ambiente, pastores, serão tomadas pelo poder do nome de Jesus. Crianças irão falar em línguas, terão visões. Eu quero profetizar que cada criança durante esse ano de 2024 será tomada pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode levantar suas mãos e orar pelas nossas crianças. Espírito Santo, eu quero orar por cada criança desse ambiente, Deus. Ora lá, machere, canta lá, massuias. Senhor, como diz em Joel, Pai. Como dizem em Joel, Senhor Deus, e que o Teu Espírito seja derramado sobre as nossas crianças, Pai. Essa é a minha declaração no dia de hoje, em nome de Jesus. Deixa eu te falar, querido. Só aquele que entende essa palavra, só aquele que entendeu essa palavra, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Mas pastora, não precisa disso. Precisa sim, querido. Sabe por que os verdadeiros adoradores ficam em evidência? Os verdadeiros adoradores, eles ficam em evidência. E por isso eu quero te chamar aqui à frente. Que a nuvem de glória te envolva nessa manhã. Que a nuvem de glória te envolva nessa manhã. Que a nuvem de glória te envolva nessa manhã. Não se importe com a fornalha que está te esperando lá fora. Existe muito Tomé no nosso meio que precisa ver para crer, querido. Que a nuvem de glória te envolva no nome de Jesus. Espírito Santo, que a nuvem de glória envolva cada pessoa. Com amadurecimento, Senhor. Amadurecimento de sentimento agora. Amadurece o sentimento dessas pessoas. Eu quero declarar, Senhor, que toda depressão bata em retirada. Espírito Santo, agora, há pessoas aqui, Jesus, que estão rendidas ao Senhor. E há demônios dentro da casa, trazendo contenda, divisão na família. E no poder do nome de Jesus, que a chama que está nesse altar alcance as casas agora. Alcance as famílias agora. Que a paz do Senhor reencontre cada pessoa agora. Nós queremos repreender todo demônio de confusão, de contenda.
de destruição, de morte. Em nome de Jesus, que quando seus filhos chegarem em casa, que a paz do Senhor esteja naquele ambiente. Eu quero declarar sobre a vida de pessoas que estão aqui, Jesus, que terão o coração em chamas, que entenderão que não vive mais ela, mas que Cristo vive. Mas que Cristo vive agora. Oh, Espírito Santo de Deus, queima Jesus, queima Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus eu quero declarar sobre essa irmã agora, sobre essa irmã agora, Jesus, o poder do nome de Jesus, a força do Senhor agora, a força do Senhor agora, sobre o sentimento, sobre o sentimento dela agora. Todo dardo inflamado de Satanás, que sejam retirados agora da vida dela, em nome de Jesus. E que o poder do Senhor seja notório, que seja notória a glória do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que vai o seu nome. Nada vai te paralisar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, enche teu servo, Pai, com a abundância do Senhor, com a chama ardente do Senhor, chama ardente do Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Espírito, Espírito, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, Oh, Espírito Santo de Deus, que a tua nuvem de glória nos envolva, Senhor. Pai, que nós entendemos, Jesus, que nós vivemos para o Senhor. Nós entendemos, Jesus, que nós vivemos para o Senhor. Que hoje, Deus, nós temos o privilégio de escolher, Senhor, Pai, escolher a boa parte que está aos seus pés. E que os verdadeiros adoradores sejam envolvidos com a tua nuvem de glória neste lugar, em nome de Jesus. Que haja uma mudança de destino sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Casamentos que estavam a ponto de ser destruídos, eu quero declarar a chama do Senhor agora sobre o seu casamento. Sobre relacionamentos que estavam a ponto de ser destruídos, eu quero declarar a chama do Senhor. Aonde a presença de Deus está, todo demônio tem que bater em retirada. Eu quero declarar a cura do Senhor sobre a maternidade. A cura do Senhor sobre a maternidade. Filhos que são feridos com os pais, eu quero declarar a cura do Senhor agora sobre a sua ferida. Que o fogo do Senhor venha sobre a sua ferida agora e cure o seu coração. E que o Senhor te dê um coração curado, restaurado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está aqui à frente, eu quero te convidar a você colocar a mão no seu coração. E você vai repetir comigo uma oração. Você vai dizer assim: Senhor, eu me alinho agora, assim na terra como no céu.
assim na terra como no céu. Que haja um amadurecimento nos meus sentimentos. Espírito Santo de Deus, eu entendi que eu não vou me dobrar a outros deuses. E se for preciso ser colocado na fornalha, eu sei que o Senhor está me esperando dentro da fornalha. E eu te agradeço, Jesus, porque hoje os meus pés estão firmados na rocha, que é o Senhor. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor, querido. Muito obrigada, pastores. Muito obrigada, jovens. Muito obrigada a todos que estiveram aqui nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Ainda de pé, vamos cantar essa canção.